A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre adoração, louvor como arma de guerra. Mais um vídeo para o nosso canal do YouTube da Igreja de Cristo. E eu quero convidar vocês a estar vendo conosco as estratégias que o Senhor nos dá na sua palavra para, em meio às guerras, nós adorarmos e louvarmos ao Senhor e guerrearmos com as ferramentas, com as armas que Ele coloca nas nossas mãos. E muitas coisas na guerra espiritual que nós enfrentamos, muitas coisas Deus faz sem sabermos, muitos livramentos Deus faz independente de sabermos, da nossa ciência. O Senhor, Ele está nos livrando continuamente, livramentos que nem sabemos que temos. No final do dia, chegamos para deitar nossa cabeça no travesseiro, livres de todo mal, livres de toda seta maligna, de toda doença, de tudo aquilo que o diabo tenta fazer para nos destruir, e nem sabemos a dimensão dos livramentos que Deus nos deu. Mas algumas guerras nós temos que ser intencionais nelas. E o que isso quer dizer? Nós precisamos que em algumas batalhas que nós sabemos que estamos enfrentando, é preciso haver uma conscientização. Nós precisamos adorar a Deus em certas batalhas que enfrentamos, conscientes daquilo que estamos fazendo. Nos posicionarmos em adoração. Usar a adoração como uma arma de guerra para que a vitória seja alcançada e os nossos corações cheguem ao final da batalha sarados, porque estamos cansados em Deus. Precisamos ser intencionais naquilo que estamos fazendo. Ser intencionais na batalha que estamos enfrentando. Conhecer a palavra de Deus a ponto que na adoração usarmos as ferramentas que o Senhor disponibiliza para nós. E eu quero ler Josué 6. Josué 6, no capítulo 6 do livro de Josué, narra a conquista de Jericó. Quando o povo de Israel seguiu as diretrizes do Senhor, aquilo que o Senhor disse para que fizessem, cumpriram a risca para que a estratégia de Deus fosse cumprida, para que as muralhas de Jericó caíssem, as muralhas de Jericó fossem derrubadas e eles conquistassem a cidade. Eu quero ler não todo o capítulo, mas eu quero ler alguns versículos do capítulo 6. Vós, todos os combatentes, aqui as instruções do Senhor, para que em adoração o povo de Israel conquistasse Jericó. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos, 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quais foram as diretrizes do Senhor para Israel? Vocês vão, por 6 dias, dar uma volta na cidade de Jericó. No 7º dia vão dar 7 voltas. E na 7ª volta, vocês vão tocar o chofar, a trombeta, e dar um grito. E foi nessa estratégia que eles venceram. Nessa estratégia de obediência e adoração a Deus. No versículo 5 do capítulo 6 diz: Então, quando as trombetas soarem, ao longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. No versículo 10 diz: Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: Não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem. Gritai, então bradareis. Nós vamos ver que a tonalidade da voz nos louvores que usamos como arma de guerra é muito importante. No versículo 16 diz: Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: Bradai, o Senhor vos entregou a cidade. Então, um brado, o povo deveria dar um brado. E ali o povo conquistou a cidade de Jericó e destruiu todos os seus inimigos. O povo gritou, versículo 20, o povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente.
Então aqui nós vemos uma guerra que foi vencida pelo Senhor. E o condutor da presença de Deus naquela guerra que eles estavam enfrentando, porque Jericó, as muralhas de Jericó eram muito largas. Tinham casas construídas em cima da muralha. E eu imagino o povo de Israel dando volta na cidade e as pessoas que moravam em cima da muralha, as casas construídas, olhando aquele povo, dar uma volta silenciosamente. Segundo dia, dava uma volta silenciosamente. Sexto dia, a sexta volta silenciosamente. No sétimo dia, 7 voltas e um brado no final da sétima volta. O quanto Deus usa estrategicamente os louvores, a obediência do seu povo, para que saiamos vitoriosos das nossas batalhas. E a muralha, ela era tão larga, como eu disse, que havia casas construídas em cima dela. O povo de Israel seguiu as instruções do Senhor. Eles estavam vindo de uma peregrinação de 40 anos no deserto. Por que eles peregrinaram esses 40 anos? Por causa da murmuração, por causa da dúvida, por causa da falta de fé. E aqui, quando eles começam a conquistar Canaã, o que foi imprescindível para esse povo ter? Fé. Acreditar no Senhor, louvar o Senhor, confiar no Senhor. Aquela geração que estava entrando em Canaã, a conquistar Canaã, liderada por Josué, eles precisavam confiar em Deus e seguir as diretrizes que Deus dava a Josué. E nesse texto aprendemos que o fato de Deus estar presente, saímos vencedores das guerras que enfrentamos. O fato de Deus estar presente conosco nas guerras que enfrentamos é o fator determinante para que a nossa vitória chegue, para que nós saiamos mais que vitoriosos disso. Nós precisamos entronizar Deus nas nossas guerras, nos louvores. Aqui o condutor da presença de Deus foi o chofar e o brado. Quando eles ouviram a ordem e tocaram o chofar, as trombetas, a buzina, e deram um brado, as muralhas caíram. Foi a presença de Deus que derrubou. Foi o Senhor que derrubou as muralhas. Não foi por força humana, mas o condutor daquela presença foi o brado de vitória. Foram os instrumentos tocados ali. Havia um som do céu no meio do som que eles estavam liberando. Tem que haver um som do céu no meio do som que nós liberamos diariamente na nossa vida. Livres de toda murmuração, livres de tudo aquilo que possa impedir a ação do Senhor nas guerras que enfrentamos, porque nós somos completamente dependentes da ação do Senhor. E tem que haver um som do céu no meio dos nossos louvores. Precisamos entronizar Deus. E entronizar, no sentido da palavra, é o prefixo e tronizar é trono. Entronizar significa elevar-se, pôr ou subir ao trono, tornar elevado, sublime, glorioso, enaltecer, altear, engrandecer. Nós precisamos entronizar Deus no meio dos louvores. Nos louvores que nós entregamos ao Senhor, nos louvores que nós louvamos juntamente com a igreja, nos louvores que nós louvamos no nosso secreto, Deus tem que estar entronizado. Nós precisamos enaltecer o Senhor, elevar o nome do Senhor, torná-lo sublime, glorioso em tudo que nós cantamos e tudo que nós fazemos. Salmo 22, versículo 3 diz: contudo, é santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus está entronizado nos louvores. O trono se manifesta. O trono se faz presente em meio aos louvores. O trono de Deus se faz presente em meio aos louvores que nós liberamos, em meio aos louvores que saem do nosso coração. Mas trono é governo. Domínio onde um rei expede seus mandamentos. Trono é o lugar mais importante do reinado. E como ele é entronizado? Entronizar ao Senhor, elevar o nome do Senhor. No meio dos louvores Deus habita. Quando nós nos reunimos e adoramos, o Deus está entronizado. Nós fazemos um trono de glória para que o Senhor se sinta à vontade no meio da igreja, ali haja no meio da igreja, que o Espírito Santo se sinta à vontade em nosso meio. Mas como Deus é entronizado? Salmo 97, versículo 2 diz: as bases do seu reinado são honestidade e justiça. E em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vemos um relato
em que Josafá vence uma guerra com louvores. Assim como Deus deu estratégia a Josué para conquistar Jericó, Josafá recebeu uma estratégia de Deus para colocar os levitas à frente da batalha e assim ele vencer aquela guerra. E assim ele vencer, colocando os levitas, adorando o nome do Senhor. Deus fez confusão no arraial do inimigo e ali eles venceram. Eles não tiveram que mover as suas mãos. E Josafá simplesmente disse a seguinte frase: não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão em ti. Josafá, uma frase que ele disse que demonstrou toda a confiança que ele tinha em Deus. Toda a confiança no que o profeta disse a ele. Nós não sabemos o que nós faremos, mas a nossa confiança está em ti, Senhor. É quando nós estamos no meio de uma batalha travada. E aí nós temos a fé, nós temos a leveza do nosso coração estar tão confiante em Deus. De Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que a minha confiança está em ti. É esse pensamento de Josafá e a obediência de cumprir as diretrizes do Senhor que nós precisamos ter. O que é a adoração como arma de guerra? Como que a adoração que eu ofereço ao Senhor, ela é a minha arma de guerra? Qual o nosso papel em cantar como arma de guerra, em tocar como arma de guerra? Existe um papel, um posicionamento que nós devemos ter para cantar, adorar a Deus e usar a adoração como arma de guerra e nos posicionar e estar de pé e aguardar Deus falar conosco. O que é adorar como arma de guerra? É propiciar, viabilizar o ambiente para que o louvor quebre cadeias. Quando nós adoramos a Deus, quando nós entronizamos, quando nós dizemos, Senhor, o trono é teu, o trono nessa situação é teu, ou quando nós estamos ministrando na igreja, falando para o ministério de louvor, quando nós entronizamos a Deus, nós estamos viabilizando, sendo a adoração, o louvor, ele é um condutor da presença de Deus. Para que o Senhor quebre cadeias ali naquele ambiente, para que o Senhor libere os corações. Muitas vezes nós chegamos na igreja para adorar em comunidade com o coração pesado, coração triste, coração angustiado, muitas vezes distantes da realidade, da atmosfera da adoração. E quando ali começamos a cantar, começamos a liberar o louvor, começamos a conversar com o Senhor através das músicas, dos cânticos, o nosso coração começa a ser cheio, o nosso coração começa a ser aberto para que a palavra venha após e seja plantada no nosso coração. O louvor, ele é um condutor, o louvor, ele viabiliza para que a presença de Deus alcance os corações, para que a presença de Deus quebre cadeias, para que a presença de Deus trabalhe nos corações. E tem algumas passagens bíblicas que nos ensinam como o louvor mudou a situação naquele momento. Como o louvor mudou a situação que as pessoas estavam vivendo naquele momento. Como nós lemos em 2 Crônicas 20, o rei Josafá venceu uma guerra através do louvor. Em Atos 16, versículo 25, Paulo e Silas venceram por meio do louvor. Cadeias foram quebradas por meio do louvor. O Salmo 18, versículo 3 diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aqui o salmista está nos dando uma chave. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e eu serei salvo dos meus inimigos. Quando louvamos ao Senhor, somos libertos dos nossos inimigos. Quando o nosso coração está firmado em Deus e a gente não deixa ele ficar desesperançoso, nem duvidoso do que Deus fará. Mas como Josafá dizer, Pai, eu não sei o que vamos fazer, mas eu sei que a minha confiança está em Ti. E dali escolher palavras de adoração, palavras de louvor e não de murmuração. Quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul, em 1 Samuel 16, 14 ao 23. Quando Eliseu profetizava, pediu um tocador de harpa e foi inspirado. Eliseu, ele ia profetizar e pediu um tangedor. E em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, ele diz, agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. Enquanto a música era ministrada, enquanto aquele tangedor tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele profetizou.
Então, a música, ela carrega o louvor a Deus que é ungido, o louvor a Deus e que nós nos posicionamos como ministros, ele carrega uma unção. Ele é uma flecha lançada e o Senhor faz com aquela flecha, faz com aquele condutor da unção do Senhor o que apraz aos corações. Nós precisamos estar posicionados e entender qual que é a nossa função de adorador. E no meio das nossas guerras, o louvor tem uma função de ser uma arma na nossa mão poderosa para que Deus nos tire daquela situação. Em Salmo 22, versículo 3 diz que Deus habita no meio dos louvores. Precisamos criar esse ambiente. Nós precisamos criar esse ambiente de louvor onde vamos. Onde a gente passar, o rio de águas vivas tem que estar fluindo do nosso coração, do nosso interior. Tem que fluir louvor. Nós temos que medir muito bem o que falamos em todos os ambientes que passamos. Por quê? Porque nós carregamos palavras de louvor, palavras de adoração, palavra que muda o ambiente. E o louvor e a adoração mudam o ambiente. Entender o poder do nosso canto, entoar louvores. A música, nesse contexto, é como se fosse um condutor da presença de Deus e um manifestar do trono. Quando nós temos a consciência de que quando nós subimos num altar para ministrar louvor, é que a música é um condutor da presença de Deus. Que nós estamos ali para manifestar o trono de Deus, para ministrar na igreja e entronizar a Deus naquele ambiente, para que as vidas sejam cheias, para que os corações sejam liberados, para que o louvor liberte. Ele é entronizado no meio dos louvores. Louvar ao Senhor no meio das guerras é para que a gente seja esse condutor. Se você está enfrentando uma guerra, louve, adore, declare a palavra. Declare, a palavra de Deus nos dá palavras de afirmação em todos os sentidos. Que nós podemos guerrear, declarando a palavra de Deus, louvando a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus. Lutar as nossas guerras, entregando aos pés do Senhor adoração. E não murmuração, e não dúvida. Muitas vezes nos sentimos encurralados, né, sufocados com tantas lutas, tantas guerras, tantas situações que tentam nos tirar da presença e nos impedir de entronizar o Senhor. Na situação, entronize o Senhor. Construa um trono para o Senhor de adoração no meio dessa situação que você está vivendo. Tudo o que Deus faz é através de pessoas que são alinhadas na vontade dele. Tudo o que Deus faz é através de pessoas que dizem sim para o que Deus quer fazer, que têm seus corações liberados e entregues a Deus. E quando nós tocamos e cantamos com essa consciência, Deus sempre faz algo. Quando nós ministramos louvor com a consciência de que Deus sempre usa um coração dependente dele, para que a igreja receba mais o Senhor através do ministério de louvor, sempre acontece algo. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. E um coração quebrantado e contrito que tem consciência do que está fazendo no altar, adorando, o Senhor age de forma poderosa no meio da igreja. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa reverência. Louvor é mais do que música, mais que palavras faladas ou cantadas. Louvor é um ambiente de adoração. Louvor é um ambiente que eu decido criar para o Senhor ser entronizado. Louvor é um ambiente em que eu decido entronizá-lo de forma de dependência, dizer, Pai, se o Senhor não estiver aqui, não há por que a gente cantar. Se o Senhor não for entronizado no meio da igreja, se o Senhor não estiver movendo, se o Espírito Santo não estiver movendo na igreja, não há por que nós estarmos ali, se nós não formos esses condutores. Nós fomos esses canais para a igreja, de cantar, de profetizar, cantar profeticamente, agradecer ao Senhor, louvar a Ele, declarar palavras de adoração. Nós temos que ter essa leveza, nós temos que ter essa intimidade, para que o Espírito Santo nos conduza a isso. A adoração que guerreia é aquela que é a sua arma de guerra. A adoração que guerreia é a sua arma de guerra. A adoração que vem de um coração apaixonado por Deus, ela é a arma de guerra. Aquele louvor e adoração que sai de um coração em chamas por Deus, esse é a arma de guerra. Não é um coração que louva por louvar,
Não é um coração que adora porque tem que adorar, mas é um coração que está em chamas por Deus. Um coração que queima pelo Senhor, pela sua palavra, em declarar a sua palavra. Quando nós temos compromisso com a palavra de Deus e estamos em meio a uma guerra, quando nós vamos declarar a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos lembra daquilo que lemos. O Espírito Santo nos lembra daquilo que mergulhamos. Mas se eu não tenho contato com a palavra de Deus, se eu não mergulho na palavra de Deus, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não aprendo, se eu não pego para mim as armas que Deus me deu, quando eu precisar declarar essas palavras, eu não vou estar vazio. Eu vou estar vazio e vou apenas cantar músicas vazias, porque no meu interior eu não comi do pão da vida, eu não bebi da água da vida, que vai fluir do meu interior para outras pessoas. O ministro, ele tem que ter essa consciência. O ministro, ele precisa estar cheio, ele precisa conduzir as pessoas a um lugar que ele já foi. O ministro de louvor, ele não consegue ministrar, porque como que ele vai conduzir as pessoas a um lugar que ele nunca foi, que ele não conhece? Como que ele vai conduzir as pessoas a uma presença que ele nunca foi, que ele não conhece, que ele não sabe como é? Então nós que queremos guerrear, louvando, adorando, tendo o coração sarado, nós precisamos conhecer os decretos que há na palavra de Deus, os decretos do rei. Salmo 47 diz: batei palmas todos os povos, cantem a Deus em voz alta. Salmo 84 diz: o meu espírito, minha alma e meu corpo exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, o salmista fala de uma plenitude de espírito, alma e corpo exultar pelo Deus vivo. Quando você escolhe estar totalmente em Deus, quando você escolhe ter seu espírito, alma e corpo, a totalidade da sua vida, do seu ser entregue ao Senhor, você passa pelas lutas, pelas guerras. Você não se deixa levar pelas armadilhas do diabo. Você não deixa sua mente ser levada. Você não deixa sua língua ser levada para falar coisas que desagradam o Senhor. Mas quando você não está totalmente entregue a Deus, normalmente você é vencido no meio dessas guerras. Porque não há raiz. Porque não busca raiz em Deus. Está estruturado, está alicerçado, está aliançado com a presença de Deus. E o Salmo 149, o salmista nos ensina um louvor como arma de guerra. Salmo 149 é um hino de vitória e louvor a Deus. O versículo 1 diz: aleluia. E sempre que tem um aleluia com ponto de exclamação, o salmista ele está comandando uma manifestação coletiva. Quando a gente lê, estuda sobre os salmos, e sempre que tem um ponto de exclamação depois do aleluia, o salmista está dizendo: vamos adorar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia é uma exclamação convidando o povo para uma adoração coletiva. E aí ele continua: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, os filhos de Sião exultem o seu rei. Louvem seu nome com danças, cantem seus louvores com pandeiro e cítara. Pois o Senhor se compraz em seu povo, ele coroa de vitória os humildes. E aqui ele chamando o povo para adoração, chamando o povo para estar na Assembleia dos Santos adorando. E no versículo 5 ele diz: regozijem-se nessa glória os filhos, regozijem-se nessa glória os fiéis, e cantem jubilosos o dia todo e ao deitar. O que o salmista está dizendo aqui? Seja renovado quando você estiver adorando em comunidade. E seja renovado quando você estiver guerreando sozinho na sua casa. Adore em comunidade, mas quando você sair da igreja e for para sua casa, no seu leito, adore da mesma maneira. Não deixe para adorar, não deixe para guerrear em louvor apenas em comunidade, mas também não guerreie em louvor apenas sozinho. Mas nós temos que ter uma identidade em Deus quando estamos louvando como igreja e quando estamos guerreando nossas guerras individuais. Quando louvamos a Deus no meio da guerra, Ele nos faz completos, equilibrados e fortes. Quando nós preferimos adorar do que ser entregues àquela situação. Se você está passando por um processo difícil, não se entregue à situação.
Porque Deus quer te fazer completo, equilibrado e forte. E nós só conseguimos ser completos, equilibrados e fortes se estivermos arraigados na palavra de Deus para enfrentar a batalha. A música, o louvor, não pode ser considerado como entretenimento. Deus criou a música com uma finalidade. Porque o evangelho é o poder de Deus e nós cantamos o evangelho, nós cantamos a palavra. O louvor, o meu louvor, ele precisa ser arma. E o meu louvor, ele só vai ser arma se ele estiver embasado na palavra. Ele só vai ser uma arma de guerra se ele estiver embasado na palavra. O versículo 6 ao 9 do Salmo 149 diz: altos louvores a Deus sejam sempre em meus lábios. Em suas mãos a espada de 2 gumes. Para exercer vindicação entre as nações é castigo sobre os pagãos. Para prender seus reis com grilhões e com algemas de ferro seus nobres. Quando se fala altos louvores, o salmista ele fala de volume e dimensão. Altos louvores, que muitas vezes não é apenas cantar no meu espírito, mas eu tenho que levantar a minha voz, alçar a minha voz. Uma guerra, muitas guerras do Antigo Testamento são vencidas com brados. Quando os levitas iam à frente, eles iam com brados, com louvor, e os seus inimigos eram confundidos. E nós não podemos nos intimidar nisso. Nós temos que louvar, nós temos que levantar as nossas vozes das nossas casas, nós temos que, como diz o Salmo 149, dar altos louvores a Deus. E a dimensão, eles são altos porque o volume é alto, mas ele é alto porque ele alcança as regiões celestiais. Ele alcança onde o Senhor está. Altos louvores em volume e dimensão. É o que Deus espera de nós. Quer céus abertos sobre a sua vida? Louve. Os altos louvores, seja no secreto, seja no coletivo, quebra cadeias. Louvor quebra cadeias. Cantar a palavra de Deus quebra cadeias. Ministrar a palavra de Deus na minha casa quebra cadeias. E o Salmo 49, no final, no último versículo, no versículo 9 diz: para executar contra eles a sentença escrita. E assim em esplendor e felicidade, louvá-lo-ão todos os seus devotos. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Então aqui o salmista está dizendo, para executar contra eles a sentença escrita. O que é a sentença escrita? A palavra de Deus. A sentença sobre os nossos inimigos já está escrita na palavra de Deus. E no final do versículo 9, no final do capítulo 149 de Salmos, nós vemos que se usarmos a sentença escrita que está na palavra de Deus, nós somos vitoriosos, porque nós estamos declarando algo que já foi dito ao nosso respeito, algo que Deus já venceu por nós. Se eu estou com dificuldade na minha família, eu tenho uma sentença escrita sobre isso. Eu posso declarar Josué 24:15, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma sentença escrita que Deus já deixou em benefício para eu declarar à minha família. Se eu estou com dificuldade financeira, Salmo 37:25 já tem uma sentença escrita sobre isso. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. É uma sentença escrita contra a miséria. O Senhor não vai deixar nenhum dos seus filhos em miséria. E se a guerra que você está passando hoje, a batalha financeira, declare a palavra de Deus. Como diz o Salmo 149, versículo 9, para executar contra eles a sentença escrita. Os nossos inimigos, nós temos que guerreá-los com a palavra. Não é contra carne ou sangue. A nossa guerra é nas regiões celestiais. Jeremias 29:11 nos dá esperança, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E quantas vezes o nosso inimigo, ele nos tenta colocar dúvida no nosso coração a respeito dos pensamentos do Senhor sobre nós, a respeito do amor de Deus sobre nós, da fidelidade de Deus sobre nós. Deus tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito. Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Não importa a guerra que nós enfrentamos, mas se eu espero no Senhor, as minhas forças são renovadas. E subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nas guerras que nós enfrentamos,
nós não sairemos minados. Se você luta contra a frieza espiritual, você não será minado se você declarar a palavra de Deus. Se você louvar a Deus, se você ter essa consciência, se você for intencional no seu louvor. Senhor, eu louvo a Ti, porque eu quero ser incendiado pelo Espírito Santo. Eu quero tirar um momento de adoração a Ti, porque eu preciso ser incendiado com o Espírito Santo. Eu quero subir no altar do Senhor para ministrar na igreja, porque eu quero ver a igreja incendiada pela ação do Espírito Santo. Nós precisamos ser intencionais naquilo que fazemos. Precisamos abrir o coração para Deus, para que a ação dele seja real no meio do louvor. Sermos sinceros, sabemos o motivo de qual estamos ali ministrando. E para terminar, eu quero ler novamente Salmo 149, versículo 6. E deixar sobre a sua vida essa palavra que diz: altos louvores. Então não seja tímido quando você for adorar. Seja extravagante. Adore ao Senhor com seu espírito, com sua alma, com seu corpo, com a plenitude do seu ser. Altos louvores a Deus sejam sempre em seus lábios. Em suas mãos, a espada de 2 gumes. Que você seja mais do que vencedor em suas guerras. E que o Senhor abençoe e guarde seu coração.